Voltamos com o programa Escola Bíblica, terceiro e último bloco, já fechando aqui a nossa lição de hoje, a lição de número 9. Estamos falando sobre o reinado de Joás, esse rei que foi guardado, foi poupado da morte, foi instruído pelo sacerdote Joiada, foi orientado em boa parte do seu reinado. A Bíblia diz que ele reinou 40 anos. E enquanto Joiada o estava dirigindo, estava guiando a vida dele, o orientando, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E aqui na nossa lição tem um tópico que é chamado de Conheça Mais, e diz o seguinte: sob a influência direta de Joiada, Joás foi um rei piedoso e humilde, muito aplicado às coisas pertencentes a Deus. Cedo em sua vida olhou para o estado do templo de Deus, arruinado durante o ímpio reinado de Atalia, e providenciou com todo o ardor de sua juventude piedosa os reparos que deveriam ser feitos na casa do Senhor. O interesse que demonstrava nesse serviço e o modo como executou demonstram quanto ele se inclinava para Deus sob a liderança de Joiada. Mas, infelizmente, não é, pastor Elias? Infelizmente, a Bíblia diz que Joiada veio a falecer. A palavra de Deus vai dizer que ele faleceu com 130 anos, viveu muito, né? Aliás, a Bíblia diz que ele morreu velho, farto de dias. Esse é o termo que a Bíblia utiliza para o sacerdote Joiada, né? Joiada foi sepultado, diz o texto aqui, na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem Israel para com Deus e a sua casa. E a partir daqui, a Bíblia fala que os príncipes vieram até Joás, se inclinaram a ele, e o rei ouviu esses príncipes. E eles deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram as imagens, voltaram à idolatria, ao bosque e aos ídolos, e a grande ira veio sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Então a gente percebe aqui que alguma coisa não deu certo no coração de Joás, não é, pastor Elias? Eu meditando aqui nessa história de Joás, queridos irmãos, eu tiro uma lição interessante. A lição que eu tiro é que a fé de Joás era uma fé superficial. Ele foi bem orientado, ele bebeu o leite da palavra de Deus, genuíno leite, através do sacerdote Joiada, mas o coração dele, ele não guardou aquela palavra no seu coração. Ele conheceu as Escrituras, ele conheceu a lei de Moisés, mas ele não guardou, ele não preservou. E me parece que esse é o grande propósito que nós temos que ter na nossa vida, de guardar a palavra do Senhor, para que ela gere temor no nosso coração. Muitas pessoas até conhecem a palavra, conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, conhecem a palavra de Deus, conhecem a Deus, mas a sua vida, infelizmente, ela não condiz com aquilo que ela conhece. E o texto sagrado de Salmo 119, versículo 11, vai dizer assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, ela não tem que estar na nossa mente apenas, ela tem que estar no nosso coração. Ela tem que produzir obediência, ela tem que produzir arrependimento, ela tem que produzir temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós temos que nos desviar do mal. Quando Joiada falece, Joás agora tinha a oportunidade de dizer: agora sou eu e Deus. Agora eu tenho a oportunidade de demonstrar que tudo aquilo que eu aprendi com aquele homem de Deus valeu a pena, mas ele fez exatamente o contrário, não é, pastor Elias? Muito bem, pastor Marco, é isso mesmo. O que se percebe aqui é uma total inobservância por parte de Joás aos princípios, às orientações, né, às diretrizes que Joás aprendeu não só durante os 6 anos em que ele ficou escondido no templo, onde ele estava aprendendo a lei do Senhor, mas também durante todo o período do seu reinado, enquanto Joás estava vivo. Com certeza, como ele era um corregente, ele estava instruindo, ele estava ensinando, ele estava estabelecendo ali orientações
muito importantes, conselhos que eram muito significativos e determinantes para que ele tivesse um reinado brilhante. Isso é o que acontece quando a pessoa ignora os princípios, né, elencados pelo próprio Deus. Nós vemos que nós podemos pegar conselhos de pessoas que estão em sintonia com Deus, que têm uma vida pautada em obediência ao Senhor, ou de pessoas ímpias, né? Como nos diz o Salmo de número 1, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O apóstolo Paulo, pastor Marco, quando escreveu aos irmãos em Filipe, ele se preocupou em falar sobre isso, de que era necessário que o povo guardasse no seu coração aquilo que o Senhor falou, que Davi escreveu nos Salmos: guardei a tua palavra no meu coração. Não basta saber, não basta conhecer teoricamente, tem que partir para esse campo da experiência com Deus. E aí em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8 e 9, claro, versículo 8, o apóstolo Paulo fala que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. E ele fala assim: se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O versículo de número 9 é o que nós mais evidenciamos aqui, ele diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nós vemos aqui que estamos tratando agora da terceira etapa da vida de Joás, ali, ou do cenário da lição aqui, que é a segunda parte do reinado de Joás, sem a presença do sacerdote Joiada, que é quando ele começa a declinar. A Bíblia diz assim, que ele ouviu, né, ele deu ouvido aos príncipes pagãos que estavam ali com ele, e a Bíblia diz, versículo de número 18, depois de ter ouvido o conselho mau, conselho ímpio, deixaram a casa do Senhor e de seus pais e serviram as imagens. Olha só, totalmente o contrário daquilo que nós lemos no bloco anterior, das reformas religiosas, da reforma e do restabelecimento do culto ao Senhor. Tudo isso agora estava sendo deixado para trás e estavam virando as costas para isso e estava agora estabelecendo ídolos, imagens no bosque. E a Bíblia diz que veio grande ira sobre Judá e sobre Jerusalém, de modo que Deus enviou profeta ainda. Deus é tão benevolente, misericordioso. Deus enviou profetas, inclusive enviou Zacarias para alertá-lo sobre esse mau comportamento, porque aí, mesmo o profeta vindo, o final do versículo 19 do capítulo 24 diz assim: mas eles não deram ouvidos. Ou seja, eles estavam como que com a mente cauterizada agora. Já estavam super fechados para a voz do Senhor. E o resultado foram consequências terríveis, consequências destruidoras e irreparáveis. A Bíblia diz no final do versículo de número 20, do capítulo 24, segundo o livro das Crônicas, diz assim: portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E o versículo 21, e eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras. Enfim, vai falar aqui sobre a morte de Zacarias, que nós já vamos entrar em poucos minutos, mas o que está se evidenciando aqui é que Joás, ele negligenciou os conselhos, ele negligenciou tudo aquilo que ele havia aprendido da parte do Senhor, e o resultado foi isso. O Senhor o deixou porque eles o havia deixado. Pastor Elias, essa situação de Joás, ela me faz lembrar muito aquela parábola do semeador. O semeador saiu a semear e a semente caiu nos pedregais, caiu à beira do caminho, caiu entre os espinhos. E aquela semente, ela não prosperou. Houve uma semente que caiu numa terra boa e deu fruto. Mas aquelas outras 3 sementes, elas não prosperaram. Não houve espaço para elas se enraizarem, né? Me parece que foi isso que aconteceu com Joás. Quando chegou o teste dele, o grande teste dele seguir fazendo a vontade de Deus, ele infelizmente não tinha raiz, ele não tinha profundidade espiritual. Por quê? Porque ele tinha a joiada como o sacerdote joiada como se fosse uma bengala para ele.
E às vezes esse excesso de proteção, ele acaba prejudicando as pessoas. A gente sabe que às vezes acontece isso na vida prática, né? Aquele jovem que está na igreja, que é uma bênção na fase de criança, na fase de adolescência, quando ele chega na faculdade, que ele se depara com as ideologias perversas que aí estão, as amizades, ele acaba se desviando, ele sai dos caminhos do Senhor, ele se afasta do templo do Senhor, como o senhor leu aqui. Enfim, maridos que às vezes perdem a esposa, ou vice-versa, a mulher que perde o esposo, e quando deveria se firmar no caminho do Senhor, acaba se envolvendo aí no mundão, né, na prostituição, etc. Tudo isso mostra que a nossa vida espiritual ela tem que ser regada todos os dias. Não basta ir ao templo, é preciso ser o templo. Não basta viver uma vida de religiosidade, é preciso buscar na palavra, é preciso meditar na palavra. Hoje as pessoas elas estão cada vez mais superficiais. O pior é que as pessoas estão cada vez mais superficiais, porque elas não têm tempo para Deus, elas não têm tempo para ir à casa de Deus, elas não têm tempo para ir a uma escola bíblica, estudar a palavra, receber o ensino, elas não buscam a Deus em casa, elas não oram, elas não leem a palavra, não buscam. E aí, quando vierem os testes da vida, vai ficar difícil para essa pessoa, porque todos nós somos provados e somos também tentados. E quando vier a tentação, é aí que nós vamos buscar no nosso bom depósito aquilo que nós recebemos no passado, da palavra de Deus, dessa consciência do Senhor na nossa vida, né? Me parece que foi isso que faltou, né, pastor Elias, para Joás, que além de matar, de não aceitar a palavra dos profetas de Deus, além disso, ele mata o filho de Joiada, que é Zacarias, numa atitude de tremenda ingratidão, né, pastor? Ingratidão, com certeza, pastor Marco. Quando o senhor me fala sobre essa fé superficial, e o senhor citou a parábola ali do semeador, e aí a gente lembra que houve uma parte da semente que caiu num terreno pedregoso. E aí justamente diz que havia pedras embaixo e quando a árvore foi crescer, ela até nasceu, ela até saiu fora, mas quando foi nascer não tinha consistência, vieram os agentes intempéricos da vida e aí não tinha consistência. O que a gente percebe isso na vida de Joás. E quando ele é alertado aqui pelo profeta... Ele endurece o coração, né? Endurece o coração, se mostra resistente e vira as costas. E, pelo contrário, ele manda matar o profeta, ele permite, ele ordena que o povo apedreje o profeta lá entre o altar e o alpendre, no próprio templo do Senhor. Então, isso é uma verdadeira afronta. A gente percebe aqui num cenário que ele está mandando matar Zacarias, filho de Joiada, e Jeozeba, que foi justamente o casal que, além de terem livrado da morte, instruíram-lhe durante 6 anos, e se expondo, tendo ali sérios riscos de vida, porque se a Atalia fica sabendo durante esse período, com certeza ela mandaria matar, porque ela estava no poder, então estavam ali. E aí, depois disso, ele faz toda uma exposição de risco também, quando ele convoca o povo para ir ao templo para fazer a cerimônia de entronização do rei Joás. Então, ele estava correndo sério risco. E agora, a paga que ele dá é isso, ele manda matar o filho do casal que o livrou, que o preservou, que o instruiu, que o mentoreou. Eu lembro, pastor Marco, que ele fez totalmente o contrário. Tendo em vista que a Bíblia fala, ele não usou de beneficência, ou seja, portanto, a Bíblia nos diz assim, versículo de número 22, do capítulo 24, o segundo livro das Crônicas, diz assim, assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, que fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse, o Senhor o verá e o requererá. Ele fez totalmente o contrário do que Davi fez, né, pastor Marco? Lá no capítulo de número 9, no segundo livro de Samuel, nós vemos que Davi fez uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Saul, por sua vez, era adversário de Davi. E aí, eles fizeram uma aliança que ele livraria ele das situações
de emboscada que seu pai, porventura, viesse preparar, e quando ele assumisse o reinado, ele ia usar de beneficência para com a sua geração, para com a sua descendência, a sua prole. E aí ele realmente, quando assume o reinado, ele diz no versículo 1 do capítulo 9, diz assim: e disse Davi, ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E aí quando vão procurar, fulano morreu, cicrano morreu, beltrano morreu, todo mundo morreu, só tem um, Mefibosete. Está lá na casa de Maqui, mora em Lodebar, manda procurá-lo. Ele é aleijado de ambos os pés, e aí trazem, e quando Mefibosete chega, ele pensa, com certeza ele quer descontar, ele quer se vingar, mas não. Tanto que Mefibosete chega e diz, o que tu vais fazer comigo? Eu sou como um cão morto. Aí Davi manifesta-se para ele e diz assim, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa, ou seja, tu estarás na mesa real, tu vai comer pão aqui na casa do rei, e tu serás tratado como filho do rei, como príncipe. Olha só, então isso aqui, né? A gente vê a gratidão no coração de Davi e a ingratidão no coração de Joás. Então, procedimentos diametralmente opostos, né? Por isso que, de fato, ingratidão deveria ser crime, né? De fato, ingratidão deveria ser crime. Pastor Elias, a ruína de Joás foi grande. A Bíblia diz que o exército da Síria subiu, né, contra Judá e Jerusalém, invadiram lá e deixaram o rei Joás muito doente, muito enfermo. Ele fica enfermo e depois retirando-se ele, os seus servos conspiraram contra ele, né? E ali o mataram na sua cama e ele morreu. E o texto vai dizer o seguinte: e o sepultaram na cidade de Davi, porém não sepultaram nos sepulcros dos reis. Tá? Enquanto Joiada foi honrado, foi sepultado no sepulcro dos reis. Que não era rei. Que não era rei. Joás não foi sepultado, porque ele fez o que era mal. Deus deixou essa desonra na história dele, porque ele desonrou o Senhor. E nós temos que ter muito cuidado para não desonrar o Senhor na nossa vida. Nunca desonre o Senhor. Honre o Senhor teu Deus em tudo que você fizer, porque é muito fácil a gente começar uma história, mas a gente precisa terminar bem, começar bem, terminar bem. Quando a gente não obedece a Deus, quando a gente não ouve os profetas de Deus, os homens de Deus, sabe o que acontece? Deus permite que a gente caia nas mãos dos inimigos, e ele caiu nas mãos dos inimigos. Era tudo que Davi não gostaria. Quando Davi fez o censo, né, pastor Elias, que o Senhor não gostou, porque ele estava colocando a confiança dele no exército, na quantidade de pessoas que estavam ali com ele, Deus mandou o profeta e disse para ele escolher 3 penalidades. E uma delas era cair nas mãos de Deus, a peste, né? O Senhor ia mandar a peste em toda a terra, a fome, ou então cair nas mãos dos homens, na espada dos inimigos dele. E ele foi e se humilhou diante de Deus e disse, não, Senhor, eu não quero cair nas mãos dos homens, eu quero cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Deus foi misericordioso, mandou a peste, ele teve a consequência daquela atitude, mas Deus abrandou ali e teve misericórdia do povo de Israel. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, né, pastor? Com certeza. Então a gente conclui aqui, chegando ao final do nosso programa, pastor Elias, queridos irmãos, que Joás teve uma grande oportunidade de ser rei, de ser protegido, de ser guardado, mas infelizmente as más conversações, as más companhias, os maus conselhos e também a falta de uma espiritualidade sadia, profunda, levaram ele à ruína. Porque muitas pessoas pensam que o difícil é só chegar lá no alto. Não. Às vezes é difícil chegar lá no alto, na posição de destaque, mas o mais difícil é você se manter nessa posição de destaque, sabe? Sendo luz, sendo bênção, sem desonrar o nome do Senhor. É tudo isso que Deus quer. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, diz a palavra, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. As pessoas podem até não gostar de você, ou de mim, ou da gente, pela nossa fé, pela nossa crença, isso não importa. Mas que elas não tenham do que nos acusar.
A Bíblia diz que não tenha de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Não é, pastor Elias? Pastor Elias, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa com uma lição maravilhosa e eu quero que o senhor faça as suas conclusões e também nos levem a Deus em oração, agradecendo pela vida de cada um dos nossos telespectadores, nossos irmãos. Só queremos, pastor Marco, só evidenciar aqui algo, dizer que começar bem é fácil, né? A questão é terminar. E a gente tem que observar isso. É por isso que Eclesiastes, Salomão diz que o final das coisas é melhor do que o começo, do que o princípio delas, porque o final é que determina, né, o grau de qualidade moral, espiritual. Sim. E as consequências disso tudo. Nós vemos que essa história desta lição toda começa mal, começa ali com uma carnificina, começa com a mortandade, a partir de Atalia. Depois vem o período bom, enquanto Joiada está vivo, Joás está reinando. Infelizmente, termina mal, né, porque ele vira as costas para o Senhor, para a casa de Deus. E nós devemos observar que isso não acontece só aqui, isso pode acontecer muito facilmente com qualquer um que se apresentar negligentemente à palavra de Deus, aos conselhos, às orientações divinas. Queremos, pastor, nesse final de programa, parabenizar todos os irmãos, todas as irmãs que têm se empenhado na docência e nas escolas bíblicas dos nossos templos, da Assembleia de Deus, Missão aqui em Marabá. Tem sido uma bênção, muitos coordenadores, muitos professores que são diligentes, que se dedicam, que se aprofundam no conteúdo e estão cada vez mais procurando dar o melhor para o reino de Deus e contemplando também os seus alunos. Que Deus possa abençoar vocês de uma maneira poderosa pelo vosso empenho. Lembrando que Paulo disse assim, portanto, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão, né, pastor Marco? E certamente haverá uma recompensa. Vamos orar nesta oportunidade, agradecendo a Deus por esta tão brilhante oportunidade e queremos agradecer a sua honrosa audiência. Deus te abençoe. Bendito Pai, poderoso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua inigualável misericórdia, Senhor, por tudo que tu tens feito e realizado em nossas vidas. Senhor, vem nos dar cada vez mais um coração, ó Pai, humilde, para ouvir a tua voz, para observar, Senhor, diligentemente as tuas orientações, os teus conselhos, ó Pai, as tuas diretrizes, Senhor. Abençoa o teu povo, ó Deus, que está agora conosco aí, nos assistindo, ó Pai, e também compartilhando, Senhor Deus, deste momento tão extraordinário. Abençoa o pastor Marcos Melo, Senhor, toda a sua família. Deus vem ser conosco, ó Pai. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Salles, toda a sua casa, e que a tua boa mão, Senhor, venha nos instruir cada vez mais e o nosso caráter venha a ser moldado, lapidado cada vez mais pela tua palavra, que é santa, que é inerrante e que é infalível. Em o nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa Escola Bíblica.